Entrevista. Membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, o CMDRS, estão preocupados com a escalada de violência em Andradas. Já há alguns anos foi fundado em Andradas o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS. Vários temas são de interesse deste conselho, que visa fazer com que o produtor rural tenha acesso a diversos tipos de conhecimentos e informações que melhorem o trabalho na lavoura e a vida no campo. Hoje, porém, uma das maiores preocupações do CMDRS é o aumento da violência na zona rural. Nos últimos 2 anos, multiplicaram-se os casos de assaltos às propriedades, onde bandidos chegam armados e roubam as vítimas, muitas vezes com violência. Para falar sobre este assunto, o Jornal da Cidade está recebendo ao vivo o senhor Ayrton Torres, secretário do CMDRS, ele que no passado também foi vice-presidente deste mesmo conselho. Bom dia, seu Ayrton, como vai o senhor? Bom dia, Sandro, bom dia, Adriana, bom dia, ouvintes. Com bastante alegria que eu estou aqui, representando o CMDRS, portanto, os produtores familiares, né? E espero também fornecer aí as informações necessárias para essa demanda aí que foram colocadas. Seu Ayrton, quando nós conversamos sobre essa entrevista, nós dissemos que a gente ia priorizar, pelo menos no início da entrevista, a questão da violência na zona rural, mas também a gente visaria fortalecer o nome do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, para que as pessoas conheçam, aquelas que ainda não conhecem, conheçam e saibam exatamente quais as atribuições desse conselho. O senhor até trouxe algo para que a gente pudesse ler no ar, para que esse conhecimento fosse levado aos ouvintes da Rádio Vinícola. Carolina, eu vou pedir para você, por favor, que você faça a leitura desses 2 parágrafos trazidos aqui pelo seu Ayrton, para que quem ainda não conhece tenha esse conhecimento a respeito do conselho. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Andradas, o CMDRS, foi criado pela Lei Municipal 1394 de 2004 e atualmente regulamentado pela Lei Municipal em 2012, sendo composto por representante de 6 entidades: Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Banco do Brasil, ACIRA, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Emater de Minas, dos agricultores familiares dos 14 setores rurais no qual o município foi dividido para este trabalho e representantes dos jovens e mulheres rurais. Desde a posse, em agosto de 2005, os conselheiros se reúnem mensalmente para discutir, apoiar e propor ações e políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural sustentável. Mas o que é desenvolvimento rural sustentável? É um processo de mudança social que procura compatibilizar o crescimento econômico, a conservação ambiental, a qualidade de vida, a equidade social, a diversidade cultural, tendo em claro compromisso com as futuras gerações. Para tanto, é fundamental o planejamento e a gestão participativa, partindo do conhecimento da realidade das famílias e de suas comunidades. Portanto, seu Ayrton, o CMDRS existe para melhorar a vida do homem do campo. Exatamente. O CMDRS, ele foi criado por lei federal, porque no passado, na nossa Constituição de 88, né, um dos itens que diz a participação popular através de conselhos. Antes a gente não tinha voz. Então, a partir desse momento, foi constituído aí pela nossa Constituição que a população poderia participar sim dentro dos conselhos comunitários, conselhos regionais, conselhos, enfim, as diversas formas de estar cobrando, estar participando, estar realizando. Então o nosso trabalho hoje é esse aí. Agora, que análise que o senhor faz? Porque o CMDRS começou em 2005, né? Eu fico até feliz porque eu acompanhei o surgimento do conselho. Já se passaram aí praticamente 11 ou 12 anos. 12 anos nós estamos chegando. Ele começou lá no começo, em 2005, em 2004, sendo aprovada a lei por Ademir Pérez,
né? Nosso prefeito, depois aí entrou a Margot. A Margot deu posse ao primeiro conselho, e a partir daí, desde 2005 até hoje, nós já estamos na 6ª gestão aí, fazendo novamente a campanha aí para a gente estar formando novamente o conselho, que ele se renova a cada 2 anos, e no mínimo 50% dos conselheiros precisa estar sendo renovado. Em 2015, o presidente eleito foi o Rodrigo Dias de Pádua. Exatamente. E para 2017 já tem uma previsão de eleição? Então, para 2017, nós começamos as reuniões nas regiões, nos setores rurais, e já fizemos 8 reuniões. Tá? Dessas 8 reuniões, só apenas uma que ainda não deu o suficiente, um quórum para a comunidade estar elegendo um novo conselheiro. Então nós devemos votar em breve, já agendamos, vamos votar em breve, e depois vamos ficar com mais 5 ainda que falta ser feitas as reuniões, ser escolhido, né? Apresentado o CMDRS, as demandas deles, enfim, fazer todo o processo dentro da comunidade e levantar o diagnóstico das necessidades de acordo com a última que foi feita. A gente faz um paralelo, apresenta a última demanda que o Conselho fez há 2 anos, né? E aí a gente pergunta para a comunidade o que eles acham, se foi realizado, se não foi, e apresenta novas demandas. Sendo que as maiores demandas que nós temos hoje em todos os setores estradas rurais, que é a mobilização assim dos produtores, né? De entrada e saída de veículos e escoamento, né? Escoamento de produção e tudo mais. Então, estrada número 1. Depois vem segurança, que é a demanda que todo mundo, infelizmente, é geral, né? E alguns outros fatores, alguns outros itens que as pessoas querem que, vamos dizer assim, que seja relevante dentro da comunidade. Seu Ayrton, o senhor citou segurança, aí daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre as atribuições do CMDRS, inclusive um assunto que eu quero levantar com o senhor ainda nessa entrevista. Eu e a Caroline comentamos há algumas semanas sobre a questão do êxodo rural, os jovens nascidos e criados na roça, no campo, que depois querem ir embora para a cidade. Eu vou perguntar para o senhor sobre a importância das pessoas permanecerem no campo. Mas antes, o senhor citou a palavra segurança, que infelizmente é o assunto do momento. Então, a segurança, todo mundo sabe, é dever do Estado. Isso não podemos nos esquivar disso. O Estado é responsável pela segurança. Porém, cada município, cada região, ela procura se adaptar conforme ela pode, porque a gente sabe que hoje não existe recurso para estar investindo nessa área, né? O nosso caso não é diferente. Então, o que a gente está tendo? Nós estamos tendo criatividade em propor, juntamente com a Polícia Militar, com os outros órgãos competentes, né, uma forma da gente poder enfrentar o problema sem estar onerando um custo muito alto para o município e também para os produtores, que às vezes fica muito difícil, né? Então hoje, por exemplo, o CMDRS, ele participa em vários setores. Por quê? Porque o CMDRS é diferente dos outros conselhos. Nós temos lá o Conselho de Saúde, o CONCEP, nós temos o Conselho de Educação. Cada um gere o que é da pasta dele, certo? Ele vai interferir, ele vai fazer as demandas de acordo com a pasta dele. O CMDRS, ele é um conselho planetário. Ele se envolve em todos os assuntos do município. Tudo aquilo que é necessário lá na zona rural, o CMDRS se envolve na saúde, na educação, na segurança,
na mobilidade, nas obras, enfim, em tudo. E a questão da segurança é um caso à parte, por quê? Porque desde 2005, quando nós assumimos, e você há de lembrar disso, na época da Margot, nós tínhamos um comando de polícia aqui que trouxe a patrulha rural. Foi uma demanda do CMDRS, foi um questionamento do CMDRS. Nós conseguimos essa patrulha rural, que hoje, infelizmente, não tem mais, né? Mas naquela época, o que acontecia? Nós tínhamos reuniões periódicas com o setor da polícia militar, fazendo com que a patrulha rural se direcionasse em locais onde havia mais necessidade. Não que os outros não tinham, mas a gente tinha alguns focos, então a gente direcionava para aquele local. E no momento agora, o que está acontecendo? Está acontecendo que, pela falta de comunicação, vamos dizer assim, uma maneira diferente da gente levar o conhecimento das pessoas, que como que o Estado, que é o responsável, vai ficar sabendo que Andradas tem problema. Conforme você mesmo falou, existe uma preocupação muito grande, porém o que acontece? Lá na zona rural, muito dos delitos, muito dos problemas, eles ficam sem aparecer numa estatística que é muito importante. Quando eu pego o meu telefone, quando eu vou lá fazer o meu BO, ele automaticamente já é registrado, então ele se transforma em números. Se nós não conseguimos oferecer ao Estado o número correto, infelizmente, chamando assim, da falta de segurança, ele vai sempre olhar com os olhos de que está tudo bem. Não são tantos os casos assim, tal cidade tem mais casos que aqui. Sim, exatamente. O levantamento, eu não sou perito no assunto, não posso dizer com toda convicção, mas eu imagino assim, quando você analisa algum caso, ou qualquer outro caso, certo? Você analisa através de estatísticas. Somente através de estatística, porque você não vai lá em loco. Você tem números na mão para poder confrontar, né? Eu acho que, infelizmente, Andradas é um dos municípios que tem essa dificuldade aí, em apresentar números, né? Por que isso? Porque nós já ouvi, né, de muitas pessoas: eu fui roubado, me levaram minha vaca, mataram minha vaca, me roubaram o café, etc e tal. E a gente pergunta: você fez o BO? Não, eu não fui. Por quê? Porque eu tenho que me deslocar, porque eu tenho que depois ir lá em Poços de Caldas, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E o produtor, né? Infelizmente, ele não vai. Né? Na maioria dos casos. Conscientizar essas pessoas, né, seu Ayrton? É preciso conscientizar essas pessoas. Exatamente. Então, a chamada aqui é de conscientização. Às vezes aqui, dentro da cidade mesmo, uma pessoa, alguém rouba uma carteira e a pessoa fica quieta. Ela não corre atrás, entende? E o nosso direito qual é? É ir lá e apresentar a queixa e exigir, certo? Porque, infelizmente, as pessoas pensam o seguinte, que vai chegar em frente a uma autoridade e ele não é ninguém. A gente tem que soltar infelizmente, é uma coisa que está impregnado nas pessoas, né? Que às vezes ele vai fazer uma reclamação e ninguém ouve ele. E não é bem assim, não. Eu acho que todas as pessoas têm direito e devem reclamar sim, e devem correr, né? E devem buscar a melhor forma de resolver o seu problema. Nós estamos conversando com o senhor Ayrton Torres, ele é secretário do CMDRS. Senhor Ayrton, até o senhor citou o CONCEP agora há pouco. Hoje cedo, o presidente do CONCEP, o Silvano, esteve lá na cadeia pública de Andradas, visitando, fazendo, outro assunto do momento, né? Essa questão de cadeia pública, de penitenciários. O apresentador André Luiz, repórter aqui do Jornal da Cidade, ele esteve junto e amanhã nós vamos trazer essa notícia completa a respeito desse assunto. Caroline, o que você poderia acrescentar? Falando
falando sobre a segurança rural, em alguns municípios da região, a gente vê em São João da Boa Vista, eles fizeram também, fora a segurança pública, o CMDRS e outros órgãos da prefeitura criaram também a doação de mudas, de plantas para a cultivação na zona rural. Fugindo um pouco do assunto. E aqui em Andradas, isso é feito. Lá você faz um cadastro, leva o seu comprovante de residência do sítio ou da chácara e você recebe 200 mudas por ano. Você pode pegar de árvores nativas e frutíferas também. E aqui em Andradas eu gostaria de saber se é assim também ou se tem algum outro movimento a respeito disso. Existe sim. Esse trabalho é feito pela Emater, divulgado pelo CMDRS, tá? Porque a Emater é nossa parceira, né? É a nossa criadora, então a Emater, toda vez que tem a campanha de mudas, né? De distribuição de mudas, ela já divulga pra gente, nós colocamos na pauta, né? Comunicamos às associações e também aos produtores via conselheiros. Então, lá na nossa reunião, olha, tem muda, pessoal, certo? Às vezes nós não divulgamos qual é a qualidade, porque às vezes a pessoa vai querer escolher, etc. Não, tem mudas de plantas, frutíferas ou de árvores, e mesmo alguns casos que algumas pessoas precisam, recorrer lá à Emater, que a Emater tem toda a ferramenta lá para poder estar prestando a informação necessária, quando é que vai chegar, etc. E sobre aquele movimento dos vizinhos protegidos, foi o CMDRS que deu incentivo, que deu iniciativa, quando um vizinho avisa o outro por um código, né? A gente já falou isso aqui no jornal, que eles criam um código entre si de letras ou números, então só de um ou outro se comunicar através disso na zona rural, eles se sentem mais protegidos e isso pode fazer com que a polícia chegue mais rápido. Essa informação sobre a rede de vizinhos protegidos começou através da Polícia Militar, depois de tanta demanda, tanta cobrança, tanta discussão a respeito do assunto, juntamente com o CONCEP, e o CMDRS é parceiro nisso aí. Nós estamos também com assento lá no CONCEP, nós temos representante do CMDRS dentro do CONCEP, conforme eu falei. Em todos os conselhos tem alguém do CMDRS participando para poder levar e trazer as informações. Então, no caso, por exemplo, da rede de vizinhos protegidos, um dia desse nós fomos aí numa das reuniões lá no campo e foi o tenente, né, com o pessoal da polícia, também em conjunto nós fizemos a reunião, certo? Primeiro foi a polícia que falou sobre a rede de vizinhos, que já existe, né? Como que estava andando, quais as reclamações que eles tinham, se perguntou se havia tido alguma modificação após a implantação, né? E todos os vizinhos falaram que realmente melhorou muito, porque os casos que eles tinham suspeita, aqueles casos que aparecia de repente, que não sabia como que era, etc, tal, diminuiu bastante. E também a polícia faz vamos dizer assim, uma passagem por ali de vez em quando para ver como é que está. Então, esse trabalho aí da rede de vizinhos protegidos, nós somos os divulgadores e procuramos sempre estar constantemente falando. Porque quando você conversa com um proprietário que ele já foi lesado, né? E a gente fala da ideia de se fazer, tem sempre aquele negócio, né? Tem o bom vizinho e tem o mau vizinho, certo? E é a questão das pessoas se abrir um pouco para o diálogo, certo? Para as necessidades, porque sozinho ele não vai conseguir, às vezes, resolver os problemas dele, ou o problema que está gerando no entorno, dentro da comunidade. Mas se tiver um conjunto de vizinhos pronto a lutar pelos interesses da comunidade e fazer com que as coisas melhorem, seguramente acontece. A questão da rede de vizinhos protegida, a gente já tem alguns lugares que estão saindo muito bem, e a minha chamada aqui é essa: olha, pessoal, vocês conseguirem fazer isso aí, vai ser muito bom, porque todo mundo vê o seguinte:
o perigo, né? Vai lá na frente do Banco do Brasil, tá lá escrito Banco Protegido, Polícia Militar. Algumas propriedades já por aí já tem a placa protegido pela Polícia Militar, rede de vizinhos protegidos. Então só isso aí já vai inibir, né? Bandido. Qualquer ameaça, qualquer coisa, certo? Seu Ayrton, com relação na cidade tem muito isso, no Brasil inteiro, aqueles seguranças particulares que andam com veículos, inclusive com o giroflex ligado, e são seguranças, não são policiais e não são guardas municipais. Esse tipo de ação na zona rural pode acontecer? Eu acredito que não. Pelo seguinte, se for uma área na região rural, fechada, vamos dizer assim, um condomínio fechado, aí até ele pode ter uma segurança interna operando ali dentro, porque demanda de lei, tem uma série de coisas. Agora você imagina na zona rural você ter uma viatura, um carro, qualquer outra coisa andando por ali, para lá e para cá, ele poderá virar, né, uma futura isca. Isso sim. Também, né? Então eu não aconselharia, não sou nenhum especialista no assunto não, mas eu acredito que é inviável. Mesmo porque a zona rural é zona rural, né? Tem locais próximos, vamos dizer, de residências próximas umas às outras, mas às vezes a distância entre uma e outra é muito grande, certo? Então fica difícil para estar fazendo esse tipo de trabalho aí. Agora falando um pouquinho mais sobre o CMDRS, seu Ayrton, a questão que eu coloquei no início do programa, da entrevista, que eu queria perguntar para o senhor, diz respeito ao êxodo rural, não é? Muitas vezes a pessoa cresce na zona rural, o pai dela tem café ou qualquer outro produto, tem vaca, tem animais, plantações diversas, e o jovem, depois, ele não quer permanecer lá. Veja, Sandro, a minha colocação vai ser uma colocação bem pessoal, tá? Eu não sou produtor rural, eu não nasci na roça, sou paulista, vim de São Paulo há quase 20 anos e vim para cá e me identifiquei com a cidade. Eu gosto da zona rural pelo simples fato de que eu fui trabalhar lá. Trabalhei, fui meieiro de café e eu vi a dificuldade que existe em você chegar no final de um ano de trabalho e ter o resultado financeiro que você precisa, além do que enfrentar todos os problemas possíveis e imagináveis, questão de segurança, questão de doença, questão de locomoção, questão de você colocar o produto no mercado, de gente boa para estar te orientando, certo? Então eu digo assim, no caso, por exemplo, das pessoas que são nativos da terra, que tem a sua propriedade já herdada, porque a gente sabe que Andradas foi feita uma reforma agrária muito natural, muito tranquila, etc. Então vamos imaginar lá, a pessoa tinha 10 filhos, esses 10 filhos herdaram 10 pedaços de terra, né? Estão criando a família dele, ou já criaram a família deles, vieram os filhos e infelizmente acabaram perdendo para o quê? Para a modernidade, para a mudança que hoje infelizmente a gente está vendo acontecer aí. Podemos dizer assim, de 100% dos produtores rurais, hoje não consegue 90% segurar seus filhos lá na zona rural, pelo simples fato da gente estar num movimento de transição entre o passado e o presente e o futuro. O presente é isso que nós estamos vendo agora, o oferecimento dos smartphones, né, da internet, que faz com que o jovem, infelizmente, ele tem que aprender, porém esse tem que aprender faz com que as raízes dele começam a se soltar. Então esse é o grande problema, é o grande desafio. E só vai, infelizmente, vencer ou ficar aquele que, dentro da raiz da família,
dentro do tronco da família, conseguiu manter, apesar de toda a modernidade, a questão de ser realmente produtor. Olha, nossa família foi produtor, nós somos produtor e meus filhos também são produtores. Certo? Sandro, um comentário, isso que o senhor Ayrton falou é verdade, é a pura verdade, porque eu convivo com isso e a gente vê que os bisavós, os avós e os pais, eles estão, bem dizer, sendo cansados de produzir, de às vezes não ter um preço adequado, bom naquele produto, do café, do milho, e aí você fala, pai, eu vou continuar aqui, eu vou viver nessa vida de roça, da zona rural, e aí você vê que nos olhos deles mesmo, eles sentem o cansaço do tempo, falam, não, vai para a cidade, vai tentar uma vida nova, larga a mão de roça. É bem assim que eles falam. Por quê? Porque já passou tanta coisa ruim, difícil, que eles não querem que os filhos passem a mesma coisa. Mas eu acho que aquele que gosta do campo, como o senhor Ayrton falou, e aquele que quer dar continuidade para o trabalho do pai, do avô não acabar, ele tem que ser bem determinado, Sandro, de personalidade muito forte, para ter aí todos os empecilhos que vão existir e continuar ali firme. Daí a importância também do CMDRS de tentar ajudar, né, seu Ayrton, o homem do campo a criar uma estrutura para que as futuras gerações permaneçam. Exatamente, o propósito é esse aí. Por quê? Porque se a gente imaginar assim, não haveria necessidade de se ter um conselho sabendo-se que tudo vai se desmantelar. Mas a preocupação é com o quê? Com o meio ambiente, né? Com as futuras gerações. Quando você vê, por exemplo, um ônibus vindo lá da zona rural para a escola, com as criancinhas, você logo imagina, essas crianças estão sendo formadas, né? E informadas para quê? Eu acredito assim, ó. Tem que ter uma visão completamente diferente da atualidade, que você tem a visão de que seu filho está sendo criado para um futuro lá na frente. Esse futuro, vai ser médico, vai ser isso, vai ser aquilo outro, menos produtor. Não. Eu acho que as pessoas, elas têm que, mesmo que for, por exemplo, um doutor, um médico, um dentista, um isso, um aquilo, que a gente tem vários casos assim, certo? Mas que ele passou a ser um proprietário rural. Que a nossa região, o governo precisa ter uma visão aguçada sobre isso aí. Porque se o futuro infelizmente, haver um desmantelamento de tudo isso que está construído, vamos dizer assim, há décadas, né? E passar para a mão de terceiros que tem mais interesse e mais condições financeiras e transforma isso num clique, certo? Seu Ayrton, eu gostaria então de agradecer a participação do senhor aqui no programa Jornal da Cidade. Nós conversamos com Ayrton Torres, ele é secretário do CMDRS, falou um pouquinho, são muitos os assuntos ligados ao tema, a gente poderia falar bastante tempo, seu Ayrton, mas a gente precisa agora dar continuidade ao jornal. Eu queria muito agradecer a vinda do senhor, dizer que o senhor é sempre bem-vindo e como eu falei para o senhor, eu admiro o senhor há muito tempo, gosto de conversar com o senhor. Quantas entrevistas nós já fizemos nos últimos 12 anos, hein, senhor Ayrton? Bastante, né? Então, eu faz tempo que eu estou tentando trazer o senhor aqui e não estava conseguindo, né? Uhum. Mas um dia teve que dar certo, né, senhor Ayrton? Sim, verdade. Eu só tenho a agradecer, Sandro, Leandra, que nós já estivemos aqui junto, agradecer a rádio, agradecer o meu amigo André Luiz, que todo mês manda a nossa mensagem aí, né, no programa dele sobre a reunião do CMDRS. Hoje ele falou, viu? Vai ter 6h30 da tarde, não é isso? Então a gente está aí e só tem a agradecer o espaço dado. Mas também estamos abertos para voltar aqui tantas vezes quanto forem necessárias, certo? Eu quero agradecer aí a minha esposa, que tem um pouquinho de paciência comigo, porque é um tal de fazer reunião que não acaba mais, mas a gente, quando pega o bastão, para você passar para frente tem que saber como, né? Então o trabalho é esse, eu agradeço muito, eu a amo, ela sabe disso. Amanhã eu vou ficar sozinho porque ela vai para São Paulo,
mas semana que vem ela está aí, a gente... Né? Conversa de novo, né? Eu agradeço aí a atenção de vocês e eu só quero dar um recadinho aqui para os nossos conselheiros, que todo mês eu ligo para cada um avisando das reuniões, tá? Hoje, diferentemente, eu estou aqui na rádio falando ao microfone que hoje nós temos reunião às 18h30 na Casa dos Conselhos. Todo mundo já sabe onde é. Contamos com a colaboração de todo mundo, né, como sempre, e também vocês, se um dia quiserem aparecer lá para assistir nossa reunião, ver como é que funciona e tal, estão de portas abertas. Jornal da Cidade.